Queridos irmãos e alunos, quero cumprimentá-los com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que bom! Estamos reunidos para mais uma aula bíblica de introdução. Quero desejar agradecer a Deus pela vida de todos que estão participando. Você que não é inscrito aqui no canal, se inscreva, venha fazer parte desta família. Estamos com uma série abençoada de ensino, os perigos de uma pregação não bíblica. Os queridos irmãos e alunos podem observar que os nossos ensinos são pequenos, resumidos, não são aulas longas, amém? Mas nós cremos que cada ponto, cada tema tratado aqui está sendo de grande relevância para o teu ministério. Quero convidar a você a compartilhar com mais alguém, convide a sua família, lembrando, queridos alunos, que estes ensinos são muito importantes para o nosso crescimento bíblico. Pegue aí o seu caderno, uma caneta ou um lápis, a sua Bíblia, faça suas anotações. Estaremos aqui falando alguns textos bíblicos muito importantes. Em alguns minutos, nós vamos aqui aprender, conhecer e nos aperfeiçoar na palavra de Cristo Jesus. O tema de hoje é sobre heresia. Queridos alunos, queridos irmãos, nós vivemos em um tempo onde muitas pessoas não querem andar segundo a palavra de Deus. Lembrando que a heresia ela é muito perigosa. A heresia ela traz confusão. A heresia ela traz morte espiritual. E nós vamos compreender que no tempo do apóstolo Paulo havia muitos falsos pregadores, falsos ensinadores que estavam de fato enganando a igreja, enganando as pessoas. E nos dias atuais, vamos compreender que infelizmente não mudou. Muitos de fato hoje vivem uma vida totalmente fora dos princípios bíblicos. Ensinam pessoas aquilo que a Bíblia não diz, fazem promessas que a Bíblia não diz. Nós precisamos compreender que nós temos que ser fiel à palavra de Deus. Lembrando que não existe uma nova revelação, não existe uma nova mensagem, não existe um novo evangelho, não. O evangelho bíblico, o evangelho cristocêntrico, a palavra de Deus genuína e viva, precisa tomar conta dos nossos corações. Infelizmente, muitos púlpitos nos dias atuais não há mais conteúdo bíblico, não há mais um conteúdo sólido, não há mais um conteúdo verdadeiro. Muitos púlpitos nos dias atuais estão fracos, estão secos, porque não contém o Cristo vivo, não contém a palavra santa. Eu quero que você compreenda que a heresia ela destrói a vida das pessoas. A heresia, ela tira a pessoa da comunhão com Deus Santo. Sim, se esta pessoa não tiver uma vida bíblica, uma vida fundamentada na palavra, ela vai dar ouvidos a outros tipos de mensagem que não são a palavra de Deus. Por isso precisamos compreender, queridos alunos, que nós precisamos ter o intelecto preparado. A nossa mente precisa ser uma mente transformada. Lembrando que precisamos observar aquilo que é pregado. Precisamos analisar aquilo que é dito. Nós precisamos compreender que analisar, observar aquilo que é pregado é muito importante para que nós não venhamos dar ouvidos a mensagens que não são a mensagem bíblica, a mensagem de Deus. Lembre-se, uma heresia é o ensino que distorce a verdade da Bíblia.
E muitos estão fazendo isso nos dias atuais. Estão distorcendo a verdade bíblica. Estão distorcendo a verdade santa. Sabemos que a palavra de Deus nos santifica e nos leva para próximo de Deus. Mas infelizmente nos dias atuais, muitas pregações que não são bíblicas, muitas pregações que não estão baseadas na palavra de Deus, muitas pregações que não têm contexto e muito menos há muitos pregadores que nem leem o texto, somente abrem a Bíblia, lê um pequeno texto e começa a falar, a aplicar sem menos ter estudado. Queridos, isso é totalmente errado. Eu quero lhe incentivar através deste ensino a você não cometer estes erros. Esses erros são muito perigosos. Lembre-se, crescer bíblico, crescer fortalecido pela palavra, ter uma vida de oração, uma vida de comunhão, e lembrando, e sempre andar na dependência do Espírito Santo de Deus é algo muito importante. Vamos observar que a Bíblia avisou desde o início sobre o perigo das heresias, ensinamentos errados. A Bíblia é nossa regra de fé e conduta, e a Bíblia nos orienta, a Bíblia nos diz, a Bíblia nos fortalece para que nós não venhamos seguir a falsos ensinamentos, a falsos ensinos. Há muitos que dizem que Deus está dizendo e Deus não está dizendo nada. Tome muito cuidado. A maior revelação é a palavra de Deus. Vamos aqui compreender: heresias causam divisões e destroem pessoas. A heresia traz divisão. A heresia, quando ela domina o ambiente, ela traz divisão entre as pessoas. Nós precisamos compreender que uma igreja transformada pela palavra, uma igreja fundamentada pela palavra, ela jamais irá causar divisões, porque ela está fortalecida pela palavra de Cristo. Mas quando a palavra de Deus não está reinando no ambiente, podemos entender que a heresia ela vai dominar aquele lugar. Por isso eu quero que você entenda, que você compreenda. Não seja um servo de Deus herege. Não seja um pregador herege, um ministro herege. E você que tem esse desejo de pregar em teu coração, não seja um herege. Seja um estudante. Como assim, professor Gabriel? Exatamente. Não queira fazer parte dos hereges, daqueles que não amam a palavra. Faça a diferença. Seja um obreiro aprovado, que ama, que valoriza a palavra de Deus. Em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1, olha o que diz: no passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Esses introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Olha só que algo muito importante. Os falsos ensinadores, os falsos pregadores, os falsos mensageiros, os hereges, aqueles que querem contaminar a igreja, destruir a igreja, tirar a igreja de uma comunhão verdadeira com Cristo. Eles querem introduzir a sua mensagem, os seus pensamentos, desviando a mente de muitos. Mas lembre-se, aqueles que têm a mente transformada por Cristo Jesus não entra e não vive uma vida como posso dizer, uma vida totalmente fora dos ensinamentos de Deus. Mas ele tem um contato verdadeiro com Cristo. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 29 ao 31. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês,
e não pouparão o rebanho. E entre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair os discípulos. Por isso vigiem. Lembre-se de que durante 3 anos jamais cessei de advertir cada um de vocês disso, noite e dia, com lágrimas. Meus queridos irmãos e alunos, vamos compreender que os lobos estão aí. Os falsos ensinadores estão aí. Então vamos sempre vigiar. Vamos sempre manter um contato com Deus, porque nós vamos compreender que há muitos lobos em cima dos púlpitos. Há muitos lobos destruindo muitas pessoas, encantando pessoas, induzindo pessoas à destruição. Tome muito cuidado. Por isso eu quero que você entenda, invista nos seus estudos. Lembre-se, ore, consagre, ame a palavra e seja direcionado pelo glorioso e divino Espírito Santo de Deus. Nós vamos compreender, queridos irmãos e alunos, em mais um texto, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreve Mateus, capítulo 7, versículo 15. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Olha só, os falsos mestres, eles vêm vestidos como ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Olhemos sempre para a palavra de Deus. Olha a importância de manter uma mente transformada. Queridos, Jesus nos orienta, Jesus nos fortalece, Jesus nos conduz pela sua palavra. Nós temos a palavra de Deus em nossas mãos. Nós temos esse livro santo em nossas mãos, que nós viemos valorizar, amar este livro e ter uma comunhão com a palavra de Deus. Procure sempre ser um obreiro aprovado que ama a palavra de Cristo. Amém? Estamos encerrando este novo vídeo de introdução. Amanhã, com a graça de Deus, estaremos com o nosso próximo vídeo, aula para o nosso crescimento bíblico. Estarei orando por você neste momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, quero orar por cada aluno, por cada irmão, que este conteúdo possa abençoar a cada vida. Deus, que nós viemos vencer e nos manter a cada dia fortalecidos pela Tua palavra. Que nós não viemos dar ouvidos a heresias, a palavras fora, a palavras que não estão dentro da verdade santa, mas que nós viemos perseverar na boa palavra da salvação, em nome de Jesus. Deus te abençoe, um abraço e a paz do Senhor.